Olá, meu nome é Patrícia, esse aqui é o Estante Clássica, seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, nesse canal eu falo sobre livros, então se esse é um tema que te interessa, já se inscreve e clica no sininho para você receber notificação toda vez que eu postar algum vídeo novo por aqui. Hoje eu venho com um vídeo de lista. Por quê? Porque eu percebi que eu tenho a tendência a ler livros mais curtos depois de ler algum calhamaço. Isso acontece também com vocês? Pois é. Depois que eu li o David Copperfield, eu fiquei meio sem saber o que eu lia. E aí, agora, recentemente, eu terminei de ler Pachinko. Também tem vídeo aqui no canal. Se você não assistiu, eu vou deixar linkado aqui em cima. E aí, depois que eu terminei Pachinko, eu fiquei meio sem saber para onde que eu ia. E eu percebi que eu tenho a tendência a ler livros um pouco curtinhos quando isso acontece, porque é mais fácil, né? E você lê um curto, aí você emenda com outro curto, depois você retoma esse fôlego e vai pro calhamaço. Então, eu resolvi fazer essa listinha para trazer aqui algumas indicações de livros mais curtinhos para esses momentos entre uma leitura muito longa e outra. Você pode ler um livro desse curtinho, um livro que você consegue ler num dia, se você quiser, no final de semana. Então é isto, tá? Inclusive, se você me acompanha aqui no canal, talvez você vá saber um ou outro livro que eu vou indicar aqui, mas eu acho que não todos. Então, vamos começar. Primeiro livro que eu trago aqui é o Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Eu li esse livro aqui no ano de 2024. Já falei aqui no canal que eu tive meu primeiro contato com o Gabo em 2022 e de lá pra cá eu venho lendo um livro dele por ano, tá? Então essa daqui foi a minha leitura de 2024. O Gabo, inclusive, ele tem vários livros que são assim rápidos. Ele tem Relato de um Náufrago, que eu já li, acho que foi no ano passado, tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado. A Revoada, que foi a minha leitura desse ano, também tem vídeo aqui. E o Do Amor e Outros Demônios, que foi a minha primeira leitura, também é um livro bem fininho. Então, assim, ele tem livros que são assim mais rápidos. E uma outra coisa interessante também é que, por mais que o livro pareça ser grossinho, esse aqui, por exemplo, tem 157 páginas, ele parece que tem mais porque o papel é grosso. E a editora Record, ela faz nos livros do Gabo uma diagramação que é bem grande, tá vendo? Então, assim, o livro, na verdade, ele é bem menor, gente, passa muito rápido. Então, aqui, em Crônica de uma Morte Anunciada, o que a gente vai acompanhar? A gente vai acompanhar os relatos de várias testemunhas que estiveram próximas ali, próximas ao protagonista, que é o Santiago Nazar, no último dia de vida dele, né? Esse personagem, ele é jurado de morte, a gente não sabe o que ele fez, e a gente vai descobrindo ao longo do livro o que ele pode ter feito, porque a gente não sabe, tá? Nada aqui é certo. Porque a gente vai estar acompanhando, como eu falei, os relatos das testemunhas. Então a estrutura narrativa que o Gabo coloca aqui nesse livro é uma estrutura bem de reconstituição de fatos, sabe? Aquela coisa que vem do jornalismo, porque o próprio Gabo era um jornalista. Então, ao mesmo tempo, a gente precisa, né, ao mesmo tempo que a gente vai lendo isso daqui, porque o Gabo, ele tem uma escrita, né, maravilhosa, a gente precisa se lembrar de que a gente está acompanhando relatos. Então, a gente pode descartar o fato de que essas pessoas, elas podem estar sendo parciais, ou elas também podem estar apresentando coisas que, na verdade, não são fatos? Não sabemos, né? E aí, gente, o livro vai começar com esse parágrafo aqui, que é de matar. Se liga nisso daqui. No dia em que o matariam, Santiago Nazar levantou-se às 5:30 da manhã para esperar o navio em que chegava o bispo. Tinha sonhado que atravessava um bosque de grandes figueiras, onde caía uma chuva branda, e por um instante foi feliz no sonho. Mas ao acordar, sentiu-se completamente salpicado de cagada de pássaros. Sempre sonhava com árvores, disse-me sua mãe 27 anos depois, evocando os pormenores daquela segunda-feira ingrata. Na semana anterior, tinha sonhado que ia sozinho em um avião de papel aluminizado que voava sem tropeçar entre as amendoeiras, disse-me. Tinha uma reputação muito bem merecida de intérprete certeira dos sonhos alheios, desde que fossem contados em jejum, mas não percebera qualquer augúrio aziago nesses dois sonhos do filho, nem nos outros sonhos com árvores que ele lhe contara nas manhãs que precederam sua morte. Isso aqui é Gabo.
Segundo livro, é um livro recente, eu li esse ano, então se você acompanha aqui, você já vai saber qual que é. E se você não acompanha, eu fiz vídeo sobre ele, vou deixar linkado aqui para você assistir, que é O Sonho de Trem, do Denis Johnson. Já falei bastante desse livro, gente, mas eu vou continuar falando porque eu acho esse livro muito lindo, tá? Aqui a gente vai acompanhar a vida do Robert Grenier, que ele vive solteiro até os 32 anos, ele conhece a Gladys e tem uma filha com ela, né? Eles casam e ele vai ter uma filha com ela que se chama Kate. Ele é um funcionário de uma companhia ferroviária e quando ele tá voltando para casa depois do trabalho, né, dos dias, ele vê a casa, né, a sua casa dominada pelo fogo. Isso não é spoiler, é logo no início do livro, tá? E a gente vai então acompanhar esse personagem novamente solitário, tentando superar a perda da família. Ele vai aceitar todo tipo de emprego, ele vai ficar tentando entender os sonhos que ele tem com trens, né, esses sonhos que são recorrentes. E é uma narrativa muito bonita, a gente vai acompanhando essa vida dele. Esse contato do homem com a natureza, que é algo que se perde ali com a industrialização, então esse livro também vai trazer um pouco sobre isso. E até essa nossa própria percepção de que nós somos animais, né? Que nós também somos bicho. Então isso meio que se perde, né? Isso meio que se perdeu, né? Na verdade, a gente entender que a gente também é animal, a gente também é bicho, a gente também tem que estar em contato com a natureza e respeitar a natureza e esse ciclo aí eterno. O final da história, ele é muito bonito, tá? E ele tem um quê, assim, de surrealismo. Eu adoro. Tem adaptação, né? Teve um filme que concorreu também ao Oscar, mas eu gosto mais do livro. Eu acho o livro, assim, belíssimo. E é super fininho, gente. O livro tem 85 páginas. Você lê, assim, de uma vez só, é maravilhoso. Se você quiser, você consegue ler e quando terminar já reler, porque é muito rápido. Terceiro livro dessa lista é um livro que eu li em 2022, já tem um tempinho. Então tô até com vontade de reler talvez esse ano ainda, porque só de pegar ele para poder falar aqui para vocês me deu vontade de reler, que é um dos livros mais desconfortáveis que eu já li na minha vida toda. Eu estou falando de A Casa das Belas Adormecidas, do Yasunari Kawabata, que é esse autor japonês, prêmio Nobel. Se você não leu, leia, tá? Esse livro aqui, gente, foi muito desconfortável, né? Como eu falei, eu acho que é o livro mais desconfortável que eu já li em toda a minha vida. Aqui a gente vai acompanhar o protagonista, que se chama Eguchi. Ele é um senhor de 67 anos e que ele vai até essa casa, né, onde os homens pagam para dormir ao lado de mulheres jovens nuas. E esse protagonista, né, ele no início aqui do livro, ele diz para si mesmo que ele está cansado de noites deploráveis com mulheres que, segundo ele, não são deploráveis assim por conta da falta de beleza, mas das vidas que elas têm, felizes e das tragédias. Então ele está cansado disso. E aí ele resolve que ele diz para si mesmo, né, que ele vai passar apenas uma noite nessa casa aqui, né, dormindo ao lado de uma jovem nua. É isso que acontece, porque ele volta outra vez e outra vez. Né? Cada vez que ele volta, o intervalo entre essa volta é menor. E aí, gente, ele vai ficar o tempo inteiro repetindo, né? Ele vai falar inúmeras vezes ao longo do livro que ele é diferente desses outros frequentadores, que ele ainda não é um velho decrépito. E a história vai caminhando e o comportamento dele com essas mulheres vai mudando. E aí ele vai ficar falando do quanto a mulher que tá ali, né, dormindo do lado dele, ela tá provocando ele, que ela tem um ar provocante mesmo, de olhos fechados. Então, assim, gente, é um livro muito indigesto, tá? Tem um determinado momento que a proprietária do local, né, em um desses dias vai colocar ele com uma mulher que ela diz que é mais experiente. Você fala assim, experiente em quê? Se a mulher tá dormindo, né? Você fica assim, experiente como? E o livro, né, fala ali pra você, né, que essas mulheres, elas não sabem quem são os homens, né, para proteger a identidade deles, então, assim, meio que te dá a entender que talvez elas estejam dopadas. Então, assim, realmente, gente, é um livro muito, muito desconfortável, tá? Mas é um livro excelente. Ele traz
ótimas reflexões e ele é, assim, pra mim, uns 5 estrelas. Eu já tô morrendo de vontade de reler, tá? Mas leia, é sensacional. O próximo é um livro de também dos meus autores aí favoritos, né? Ainda falando aqui de homens velhos, eu trago para vocês A Humilhação, do Philip Roth. Esse livro aqui, ele é parte da tetralogia de novelas do autor, tá? Segundo o próprio Philip Roth, é uma tetralogia que é composta de Homem Comum, Indignação, Nêmesis e A Humilhação. Então, no Homem Comum a gente vai ter o homem versus a morte, no Indignação a gente vai ter o homem versus a guerra, no Nêmesis o homem versus a doença, e aqui na Humilhação o homem versus a velhice. Então a gente vai acompanhar esse protagonista, que é o Simon Exler, que ele é um dos principais atores ali da geração dele, só que agora que ele envelheceu, ele já não é lá grandes coisas. Então agora que ele tá nessa faixa dos 60 anos, ele começa a achar que ele perdeu o talento, que quando ele sobe no palco, ele se sente um idiota, que as pessoas estão rindo dele, né? Isso é tudo coisa na cabeça dele, né? E aí ele não tem mais confiança em si mesmo, nos poderes dele de atuação, né? Ele coloca como se fossem poderes mesmo. E tem outras coisas, né? A mulher dele também vai embora, né? O agente dele já não consegue mais convencer a voltar a atuar. E aí, o que vai acontecer aqui é que ele vai se relacionar com uma mulher muito jovem, né? O que faz um sentido, né? Esses relacionamentos, a gente vê pessoas muito mais velhas que acabam se envolvendo com pessoas muito mais novas. Geralmente, a pessoa quer se sentir jovem, né? Então é isso que vai acontecer aqui. E aí, essa aqui é uma história de muito desejo erótico. Tá? Eu não li todos os livros do Philip Roth ainda, mas eu acho que talvez esse aqui seja o livro dele que mais tem conteúdo sexual, né? Porque a história gira ao redor disso, né? Mas não é gratuito, tá? Não é aquela coisa de a cena tá ali só porque sim. Como eu falei, a história gira ao redor disso. Então, é isso, sabe? É um livro muito interessante porque ele faz a gente pensar em como a gente usa os nossos desempenhos em áreas da nossa vida, né, no trabalho e outras áreas, né? Então como a gente usa esse desempenho para nos convencer de que somos bons em algo. Então a gente acaba criando identidades ao redor dessas coisas, então ao redor de talento, do trabalho, né, de amor, reputação, de sexo e então assim faz pensar muito. Só que, né, a gente cria essas identidades, né, ao redor disso, pra gente achar que a gente é algo, só que tudo isso vira pó, né? Ele tá lutando aqui contra a velhice e de certa forma até contra a morte, porque você tá perto da morte. Então, mas é focado na velhice, em você meio que aceitar que você tá ficando velho, né? Então, é muito interessante, gente. E é um livro bem fininho também, acho que também não tem 100 páginas, ó. Tem 102 páginas, você lê super rápido. Também é um livro que eu tô com muita vontade de reler, porque eu li esse livro aqui em 2023. Então, talvez eu releia esse ano? Não sei. Muito bom, recomendo. E a minha última indicação é um livro clássico, porque também tem livros clássicos fininhos, né? Então eu estou falando aqui de Primeiro Amor, do Turgenev. Eu li esse livro aqui em 2024, mas também já tenho vontade de reler, porque eu quero reler, mas com mais atenção, talvez. Não que eu não tenha dado atenção, mas enfim, né? O que é que a gente vai acompanhar aqui nesse livrinho? Nós temos aqui 3 homens que estão em uma casa, né, na casa de um deles, depois de um jantar. Todos os convidados já foram embora e eles estão ali conversando e o anfitrião resolve que cada um deles deveria contar a história do seu primeiro amor. E aí o primeiro homem vai dizer que a história do primeiro amor dele é muito simples, porque foi com a babá dele quando ele tinha 6 anos e é isso aí, se apaixonou pela babá. O anfitrião também vai dizer que o primeiro amor dele não tem muito o que falar, porque a esposa dele não teve muito percalços. Então vai restar o nosso protagonista, que é o Vladimir Petrovich. E ele vai dizer que ele quer escrever tudo primeiro,
tudo que ele lembrar, e depois lê para esses dois caras. E aí fica aquele debate se eles aceitam ou não, e depois de muito debate, os amigos então concordam. E aí 15 dias depois eles vão se reunir e o Vladimir vai contar a história dele, que é o que a gente vai acompanhar aqui nesse livro. Então vamos acompanhar o protagonista, aos 16 anos de idade. Ele está fazendo um passeio ali na casa de veraneio dele, quando ele vê uma moça chamada Zinaida, que é a filha da nova vizinha dele. E aí ele vai se apaixonar por ela, né? Vai viver a sua primeira grande paixão de uma forma muito avassaladora. Esse livro aqui é aquela coisa muito romântica mesmo, tá? E, gente, é um livro, assim, essa menina, ela nossa, eu tinha raiva dela em muitos momentos, assim, porque ela faz umas coisas com os caras, porque não tem só esse menino apaixonado por ela, tem vários caras ao redor dela, e ela faz brincadeiras e competições entre eles que são muito ridículas, sabe? E humilhantes. Então eu ficava com raiva dela muitas vezes. E, gente, vai acontecer umas coisas meio bizarras aqui também, tá? Nessa história. Então, mas é muito rapidinho de ler. Essa edição aqui da Penguin, ela vai até a página 108, mas o livro começa na página, deixa-me ver, 15, porque tem aqui uma pequena introdução, mas é bem pequena mesmo, tá? É um livro muito rapidinho de ler, é fácil de ler, simples, então assim, não precisa ter medo de clássico, tá? É super gostosinho de ler e eu tenho vontade de ler outros livros do Turgenev. Por último, né, o Turgenev é o último da lista, mas eu trago uma menção honrosa, tá? Que é um livro que não é tão fininho assim, mas ele é tão rápido, gente, que eu quero falar assim mesmo, que é uma das minhas leituras aí mais recentes, que é O Vida à Venda do Mishima. Apesar de não ter sido a minha melhor leitura do Mishima, eu acho que é legal, eu acho que se você quer ler um livro que é parecido com entretenimento, uma coisa meio policial, eu acho que vale a pena. Ele tem 250 e pouquinhas páginas, tá? Que a gente vai acompanhar esse personagem que tentou tirar a própria vida logo no início do livro, não conseguiu. Então o que ele faz? Ele anuncia a vida dele no jornal para que as pessoas façam o que bem entenderem da vida dele. E a gente vai acompanhar isso aí. Esses personagens esquisitos que vão aparecendo. E para mim o final é bem interessante, eu acho isso aqui um livro que tem momentos de surrealismo também, acho meio maluco. Eu fiz vídeo sobre esse livro, vou deixar linkado aqui, caso você queira assistir, se você não assistiu ainda, tá? Então é isso, gente. Esses foram os livros que eu trouxe aqui para indicar. No próximo vídeo, quando eu pensar em fazer algum outro, de outras leituras, né, de livros fininhos, eu trago outros livros, né? Tem mais alguns na minha cabeça, mas deixei para um próximo vídeo. E eu quero saber de vocês, comenta aqui embaixo livros fininhos aí que vocês leram, também comenta aqui, a gente sempre troca, eu sempre descubro ótimas coisas aí pelos comentários de vocês. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!